26 de janeiro. Por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, começamos mais um bloco Entendendo a Política. Vamos entender, então, que em meio a esse escândalo do Banco Master, como já falamos aqui, já estou de cabelo branco de tanto falar desse caso do Banco Master, né? Mas nós não podemos deixar morrer isso. Porque ali dentro desse esquema tinha dinheiro meu, tinha dinheiro seu, nós vamos acabar pagando. Vão descontar dos impostos, então cada vez a galera vai cobrar mais imposto da gente, porque tem que pagar esses furos aí, né? Bom, vamos falar do Banco Master. O presidente do Supremo, na sexta-feira, ele foi a público para se explicar de suas ações. Eu nunca tinha ouvido falar de um presidente ou de um membro do Supremo, um ministro, indo à imprensa se explicar das coisas. Eu acho que o sistema aí, que o tribunal mais alto do país está passando aí é sério, né? Ele alega que os riscos de intervenção na corte não será permitido. Então, para se justificar, o presidente concedeu essa entrevista ao jornal Estadão. E quando a cabeça pesa no travesseiro na hora de dormir, né? A situação já está complicada. Bom, ele concedeu uma entrevista para levantar um tema bem complicado. Ele afirmou que se não houver autolimitação do STF, poderá haver uma limitação de fora do poder, né? Do poder externo. Tipo, vai começar uma grande remessa de impeachment aos ministros do Supremo. Tem alguns ministros aí que não sabem o seu poder, né? Fachin defende várias bandeiras, desde que Dilma Rousseff o indicou para ser ministro em 2015. E uma delas foi a soltura do presidente Lula da cadeia. Mas agora diz estar com a consciência pesada, aplicando um tipo de código de ética. Mas isso falando de uma corte que tem mais poderes que a Constituição, que tem mais poderes que um presidente da República. E uma situação bem complicada de lidar. Ele também admitiu na entrevista que há sim uma resistência sobre alguns ministros aí do Supremo que tomam medidas conforme as suas necessidades. Olha só o que ele falou. Mas, segundo ele, as discussões estão inseridas neste momento porque é um ano eleitoral. As decisões permeiam esta esfera. A impressão que se tem é que a entrevista ocorre através de uma pressão interna pelas coisas que estão acontecendo na Suprema Corte. Tipo de julgar um ex-presidente, o ex-presidente Bolsonaro, vamos falar então, no Supremo, antes dele passar por cortes naturais. Pois sabemos que quando ele foi julgado, ele não era mais presidente, ele não tinha mais foro privilegiado. Que coisa, né? E mais recentemente, o caso do Banco Master que nós viemos abordando, né? Foi tirado de um juizado natural, como a do Bolsonaro, como o julgamento dele, né? Foi tirado de um juizado natural para ser julgado na terceira instância. Botado sob extremo sigilo. Mesmo sabendo que o relator apareceu indícios aí que ele tem parte nesse banco, né? E que Alexandre de Moraes, a esposa de Alexandre de Moraes, também tinha parte.
Então, vários fatores estão deixando a população brasileira com aquela velha pulga atrás da orelha. E depois de perguntarem essas ações aí, sobre essas ações, ele falou que nada é político. Na entrevista, né? Se formos analisar, quase todos os ministros tiveram ações obscuras. Quase todos, olha o que eu vou falar. Teve alguns que tiveram com facções, outros com desvio de dinheiro, desvio de finalidade, desvio de dinheiro público, tá? Antes de serem ministros. Até sei de um que era defensor do PT aí, que defendeu coisas complicadas. Bom, eu acho que se vier à tona esses impeachments de ministro, a briga vai ficar feia, hein? É briga de cachorro grande. Onde a consciência começa a pesar, hein? Esse foi o bloco político, meio complicado, mas bem interessante de você entender. Como você sabe, esse ano vai ser um ano político. Vai ser uma piranha querendo comer a outra, um tubarão comendo o outro. E sempre foi assim, né? Olha o vice-presidente enchendo o Lula de más intenções e depois fazendo aliança com ele. Oh, coisa boa, hein? E a política é sempre assim. Mesmo a estadual, mesmo a municipal. Eu tenho visto que aqui no município de Bento Gonçalves houve muito adversários políticos a esse prefeito que ganhou, o Diogo. Muitos adversários políticos. E todos eles, quase todos eles, estão trabalhando na prefeitura. Que coisa, né? Essa é a nossa esfera política, mas nós vamos mostrando isso a vocês. Vamos falar de esportes, deixa eu ver onde é que tá esportes aqui, ó, vamos pra lá. Para iniciarmos a falar de esportes, vamos falar do Grenal. Vamos falar de um pouco diferente do que a gente costuma falar. Queremos parabenizar os colorados, que estão eufóricos, é claro, pela vitória, né? Vencer o primeiro clássico da temporada, isso é muito bom. Talvez você diga, não, é só um Grenal. Não. É um impulsionamento para o campeonato, porque agora, hoje não vamos falar, mas na metade da semana já começa o Brasileirão, hein? E essa vitória foi muito importante para o Internacional. Também devemos salientar o nosso consolo aos gremistas, né, que ontem sofreram a primeira derrota da temporada. E foi um dos melhores Grenais que eu vi aí, jogo de bola, né, de Grenal de muitos tempos. É claro, em matéria de futebol. Sim, constatações que houve empurra-empurra, cartões por reclamação, mas em se tratando de um Grenal, nesse contexto, tudo é dentro dos conformes. Mas eu tenho que advir que o futebol foi bem legal. Temos alguns parâmetros para pontuar. Eu tenho particularmente, não sei se a galera de outras salas esportivas também falaram. Mas eu quero falar de um parâmetro que é meu. O meu ponto de vista. O primeiro deles é que, sem dúvidas, Carboneiro, acho que foi a vitória, foi praticamente dele, quase sozinho. Ele ganhou o Grenal, hein? Para mim, ele foi um dos melhores ou o melhor atleta em campo, sem dúvida. Sim, daí tu vai me dizer, e Borré? Sim, Borré fez os gols lá. Mas Carboneiro, se não tivesse em campo, a história seria outra. Ele fez o que queria com a defesa gremista. O atleta tem uma explosão sensacional. Uma velocidade, meu Deus, parecia que tinham injetado gasolina nele. Quando ele estava com a bola, os adversários ficavam tontos. Carboneiro foi, para mim, o melhor atleta colorado. Nenhum outro atleta teve esse desempenho.
Dentro de campo, outro ponto de vista que eu vou salientar, que eu também vou receber muitas críticas, é sobre o goleiro Everton. Ele chegou com polpas de craque, mas eu pude observar ontem que ele veio para o Grêmio sem cobrança de ônus. Você sabia? Palmeiras simplesmente liberou a criança. O time paulista praticamente deu ele para o Grêmio. Eu achei bem estranho isso, né? Mas ontem eu vi algo de errado que tinha nessa matemática. Senti a mesma coisa quando eu vi Thiago Volpi pela primeira vez. Eu achei afobado. Bom, resumo da ópera. 4 para os donos da casa, 2 para os visitantes. Amanhã vamos falar aí, porque agora não tem mais trégua, né? Agora é jogo em cima de jogo. Vamos lá, o nosso patrocinador aí desse bloco esportivo é Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, o patrocinador do nosso bloco esportivo é a Natal Fitness. Ó, e dá uma olhada aí. Esse aqui é um presente que a Natal Fitness estará sorteando a torcida gremista. Se você for lá na Natal Fitness e comprar acima de R$100, você concorre a um sorteio de uma camisa do Grêmio autografada pelo elenco do ano de 2018. Legal, né? Bah, já pensou você ganhar uma camiseta autografada pela galera do Grêmio? Já pensou você, gremista? E vai sair uma do Inter também, tenho certeza, né? Esse foi o Bloco Esportivo, então, oferecimento de Natal Fitness. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. Nós informamos na semana passada que esse final de semana, iria acontecer um grande mutirão do INSS. Todas as agências do país, elas iriam se mobilizar para abrir suas agências, inclusive aqui em Bento Gonçalves. Aí a galera que não conseguisse fazer o empréstimo consignado por aquela lambança que foi feita aí do INSS, podia entrar em contato aí e conversar com o pessoal do INSS. Coisa que não aconteceu. Bom, para iniciar a nossa conversa, desde a semana passada o aplicativo Meu INSS não está funcionando direito. Não adianta. E com isso muita gente está se dirigindo presencialmente às agências do INSS, o que ocorreu grandes filas. Eu estive olhando hoje de manhã na RBS, o pessoal de Porto Alegre também chegou de madrugada lá na agência do INSS e os primeiros que entraram não tiveram sorte, tá? Então, para encurtar a história, o mesmo sistema que não funciona no seu celular também não está funcionando na agência. E tendo aí casos de pessoas dormindo na fila para poder ter um atendimento, isso não é nada legal, né? Mesmo assim, sem garantias, né? Como eu falei, né? A culpa é do sistema. E no sábado surgiu uma falha na comunicação. No sábado não lançamos o jornal aqui, mas tivemos aí a informação que o INSS divulgou em nota que no país não abririam mais. Mas a gente já havia anunciado isso aí, né? Aliás, só a agência do município de Bagé abriria as portas. E abriu, né?
Então, depois de todo esse mal entendido, somente hoje pela manhã que começou o atendimento presencial nas agências. Só semana que vem, porque nós vamos ter aí, hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã para vocês irem na agência. Hoje é dia 26. 26 e 27, tá? Hoje e amanhã. Pois dia 28, 29 e 30, as agências estarão fechadas, pois haverá troca desse sistema, que está bem comprometido. Está acontecendo muita instabilidade e a empresa que mantém o sistema funcionando é a Dataprev, que promete voltar aí semana que vem com pelo menos parte do problema solucionado, tá, pessoal? Então, vamos se ligar, vocês têm que ir no INSS hoje e amanhã, tá? Vamos para o bloco comercial Harmony Sonorizações e daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que nos tem dado apoio aqui no Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês agora, novo comando no município. Opa, peraí, não vai ter novas eleições. É só uma troca estratégica. Quem entrará em vigor essa semana? Vai entrar, né? Pois o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Anderson Zanella, será o nosso prefeito, do Partido Progressista. Ele assumirá o comando do município por 2 dias. Questões aí que o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira está em férias e o vice-prefeito Amarildo Locatelli também entrará em férias amanhã, dia 27. E o pedido de férias dele já foi protocolado aí há 20 dias atrás, segundo a Secretaria de Administração, e ainda desde segunda-feira, dia 19, que o Amarildo já tinha pedido, né? Bom, o Amarildo é que está no cargo de prefeito, né? O vice que está, e amanhã entra em férias. E o prefeito Diogo retorna aí no dia 29, dia 26, 27 e 28, 27 e 28, então, Anderson Zanella, que chefiará o Executivo Municipal, ficará sob responsabilidade do progressista. Bom, em relação à segurança pública, vamos falar agora, um homem de 29 anos foi preso na tarde de sábado. O crime foi dano qualificado, desacato e resistência à prisão, no bairro Santa Marta, aqui na capital do vinho. Deixa eu te mostrar aí que ele está... Olha aí quando que ele chega na delegacia de polícia. A ocorrência teve início após informações repassadas por populares de que o indivíduo estaria rondando um comércio local. Durante a abordagem, o homem apresentou um comportamento agressivo. Ele passou a proferir ameaças e ofensas contra os agentes e resistiu às ordens legais, sendo necessária a intervenção de controle da situação. Segundo o registro, foi dado voz de prisão por desacato e resistência. Durante o deslocamento até a delegacia de polícia, o homem voltou a apresentar resistência ativa, desobedecendo ordens, entrando em um confronto físico com a equipe, danificando o patrimônio público. Danificou o camburão, hein? Bom, incluindo equipamentos de contenção, ele também danificou. Causou prejuízos ao município. Após o controle da situação, o indivíduo foi encaminhado à unidade de pronto atendimento para avaliação médica, né? Tem que ver como é que ele tá. Posteriormente, foi conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foi autuado em flagrante por crimes de dano qualificado ao patrimônio público, resistência e desacato. Conforme os registros policiais, agora vem um QI, ó. O homem,
que foi preso possuía inúmeras passagens, tipo 20 passagens por furto qualificado, 4 por furto e arrombamento de residência, 1 por tráfico de drogas, 2 por condição de foragido e 23 por outros crimes. Então, quer dizer, a figurinha já era conhecida aí, né? Mas na realidade vão prender ele e deixar uns dias ali, daqui a pouco vão dizer que ele não fez por querer e vão largar ele, né? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, ó, para vocês verem. A imagem de fundo se refere às inscrições para o processo seletivo ProUni 2026, que começa hoje. Os interessados para adquirir bolsas do primeiro semestre precisam se inscrever até essa quinta-feira, dia 29, pelo portal de acesso único do governo federal. O candidato para realizar a inscrição tem que ter realizado o Enem em 2024 ou 25, obtendo aí no mínimo 450 pontos. Outro quesito importantíssimo é não ter zerado a redação e também deve ter cursado o ensino médio em escola da rede pública. O programa Universidade para Todos prevê bolsas de estudos integrais e, em alguns casos, também parciais, ou instituições particulares de ensino superior. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro. Tá, pessoal? Um grande abraço a vocês. Hoje o Jornal Últimas Notícias fica por aqui. Voltaremos amanhã com mais uma edição do jornal. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!